a satisfação de convidar o ilustríssimo diretor de Geologia do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro, o doutor Túlio Oliveira, que falará sobre o seguinte tema: mecanismos geotécnicos envolvidos em habitações vulneráveis. O doutor Túlio, ele é graduado em Geologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, UFRJ, mestrado em Geologia de Engenharia Ambiental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialização em Tecnologia e Valorização de Rochas Ornamentais pelo CETEMAG, UFRJ CETEM, doutorado em Geologia Econômica na área de petróleo, também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atuou como consultor na área de licenciamento ambiental para atividade de extração mineral, trabalhando também na área de geologia, de engenharia, além de obtenção de outorga de recursos hídricos. Passo a palavra para o meu amigo, doutor Túlio. Pecado brava, hein? Primeiro, bom dia a todos. É uma felicidade de estar aqui, né? Sempre o Daniel sempre chama o DRM aqui para auxiliá-lo e tudo. E fico contente de ver tantos rostos conhecidos, né? Desde que comecei a acompanhar toda a parte de vistorias aqui na região noroeste. Inclusive, ano passado, fazendo um ano, né, Daniel, do curso nosso de capacitação que nós fizemos ano passado em Itaperuna, aqui em Itaperuna e em Talcara. E fico mais feliz ainda com o pessoal de São Fidélis aí. Que período que nós trabalhamos juntos. Muito obrigado pela presença de vocês. Vou mudar um pouquinho o posicionamento para ficar melhor para... Acionar a canetinha aqui, vermelhinha aqui. Não está funcionando não? Não sei. Aperta embaixo, desce aí embaixo. Vai embaixo, Talvez esteja eu mesmo apresentar um organograma que é o Departamento de Recursos Minerais, né, um órgão que completou 48 anos nesse ano de 2023, né, passado. Tá? Ele é dividido com a presidência, a diretoria de geologia, a qual pertence, e toda a diretoria também de mineração. A diretoria de geologia, né, coordena 3 coordenadorias, né, que é hidrogeologia, projetos especiais do meio ambiente, onde é inclusa o núcleo de análise e diagnóstico, né, e escorregamento, que é o NAD, e a coordenadoria de geologia e recursos minerais. A coordenadoria de mineração tem 3 também coordenadorias, né, como registro e vistoria, geoinformação e economia mineral, petróleo e gás. O NAD, né, foi criado por decreto, mas inicialmente o DRM começou a participar na área de avaliação de risco desde os eventos de 2009 para 2010, né, que foi em Angra dos Reis, e em 2010, em abril de 2010 também, completando 14 anos, é o evento do Morro do Bumba, né, onde o próprio DRM participou intensamente, principalmente a sede DRM fica em Niterói também. Né? Então, com o advento do Morro do Bumba, né, que foi uma tragédia, foi uma tragédia até anunciada, né, em função da construção da comunidade em cima de um lixão. Né? As atribuições, né, do NAD, né, temos atuar e apoiar tecnicamente no que compete à geologia em situações de emergência associadas a escorregamentos, de forma a atender as demandas. São 11 itens aqui, mas eu vou me prender mais os principais. Né? Elaborar, manter atualizado e implementar o plano de contingência. Ou seja, nesse período que foi de dezembro até agora, esticamos um pouco o plano de contingência nosso, ao invés de ficarmos limitados a março, sempre foi definido como período das águas, esticamos até agora, final de abril, onde, integrado com o GRAC, né, no Estado, né, o DRM participou, que seria a ação conjunta de todos os elementos do órgão do Estado. Quando acontece algum evento, um começa a acionar o outro, Secretaria de Obras, Secretaria de Saúde, Secretaria e assim por diante, para podermos resolver o mais breve possível, atender a situações críticas de risco e de acidentes e desastres. Então,
Participar da gestão de desastres do Estado do Rio, né, sempre que houver necessidade de convocação frente à ocorrência de escorregamentos, prestando sempre apoio técnico conforme previsto no plano de contingência, auxiliar na capacitação técnica dos agentes municipais e estaduais na prevenção de escorregamentos, realizar parceria com municípios em atividades de educação ambiental com foco no desenvolvimento e percepção de risco da população relacionada ao processo de movimento de massa. Identificar e mapear as áreas de risco e escorregamento envolvendo moradias e foco de proteção à vida. Elaborar documentos técnicos segundo metodologia, mapeamento e avaliação de riscos, limitada à investigação de superfície. Apenas as vistorias nossas ficam limitadas a aspectos visuais. Não temos ainda a parte de investigação em termos de superfície, através de sondagem ou ensaios laboratoriais, né? E expedir orientações técnicas e recomendações de medidas estruturais e não estruturais, visando a mitigação dos riscos identificados. Essas medidas estruturais e não estruturais a gente vai ver a seguir, mais à frente, tá? Então, resumindo, temos programas de mapeamento, mapeamentos pontuais executados pelos técnicos da DRM, atendimento a ofícios, o plano de contingência de atendimentos emergenciais, né? Aqui, infelizmente, esqueci de trocar aqui, passa para abrir, né? E atividade de educação ambiental. Isso aqui é o produto que sempre é entregue quando temos situações de risco, avaliações nos municípios, né, em diversas localidades, né? O mapa de risco de escorregamento, no caso esse aqui foi em Ausch, lá em Nova Iguaçu, onde tem as diversas classificações de risco, né? Uma planilha com a localização pontual, coordenadas, número de residências que pode estar sendo atingido e número de pessoas que pode estar sendo atingido também, né? Aqui pelos riscos, aqui um R4, aqui já um R3, R3, R2, um R1, né? Os atendimentos, né, as solicitações externas nossas, né, principalmente Ministério Público, os municípios, as secretarias estaduais ou municipais, principalmente de defesa civil, as prefeituras, as comarcas também, a Procuradoria-Geral do Estado, do IBGE, e da Federação e as universidades. Isso aqui, no ano de 2023, foram os principais municípios que foram atendidos pelo DRM, independente de ocorrências ou não, tá? Às vezes, com aspecto preventivo, é solicitada a nossa visita. Certo. No atendimento, no plano de contingência, né, novamente, né, o atendimento emergencial, que abrange determinação dos fenômenos, as causas, sua evolução, quais são os impactos, a identificação de situação de risco, no caso de evolução do processo já deflagrado, a delimitação, proposição de medidas emergenciais, sistema de monitoramento, orientação do trabalho de resgate e vítima. Geralmente acontece o atendimento, nós somos solicitados até antes dos bombeiros, no momento dos bombeiros, que a Defesa Civil está sendo acionada, a gente acompanha para poder evitar o risco da orientação dos bombeiros, ou não se pode avançar ou não, para poder evitar qualquer situação de atingir os bombeiros e o pessoal da Defesa Civil. Tá? Análise de cenário, por isso, para possível recomendação e retorno da população. Alguns conceitos, né, que eu vou falar, que alguns termos talvez sejam conhecidos de todos ou de alguns, né? Certo. O cenário, né, em termos político social, geralmente é a desigualdade de renda, favorece a população carente, sem preocupar terrenos de menor valor. Isso é a ocupação de encostas ígneas e áreas inundáveis, né? Isso aumenta o número de áreas de risco. Perguntinhas básicas, né, que geralmente o gerenciador urbano deveria fazer, né? Como ocorrem, onde ocorrem os problemas, quando ocorrem os problemas e o que fazer. Como ocorre, né, a identificação do tipo de processo que está sendo afetado aquela localidade. Onde ocorrem os problemas? Tentar definir através de mapeamento de áreas de risco. Quando ocorre? Sempre correlacionado com as condições hidrometeorológicas adversas ou através de monitoramento também, né? E o que fazer? Novamente, medidas estruturais e não estruturais que veremos mais à frente. Uma definição de evento, né? Que é um fenômeno com características, definições e localização geográfica registrada no tempo.
Certo? Um evento pode ser um vulcanismo, um escorregamento lá na serra sem ter atingido ninguém, não houve dano, só talvez ambiental em termos de encosta mesmo, e o transbordamento em uma bacia hidrográfica. Vocês veem que a calha do rio está pequenininha, aqui estreitinha, e toda a área de inundação foi extravasada, atingindo talvez aí, não sei, a largura, especulando talvez uns 50 metros para cada lado aí, a bacia que eles chamam de bacia de inundação, planície de inundação. Os agentes naturais que agem sempre sobre a crosta terrestre. Nós temos os rios, os ventos, geleiras, oceanos, a gravidade, a energia tectônica e esse carinha aqui que está fazendo um estrago danado. Né? As definições de acidade, desastre e catástrofe em função da escala. Isso é, à medida que aumenta a destruição e a quantidade de recursos, tanto humanos e financeiros, que tem para mitigar o problema, você vai gradando. Então, acidente, depois sobe para desastre e, por fim, a catástrofe. Definição de catástrofe podemos considerar como o que aconteceu em 2011 na região serrana, onde atingiu Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis. Né? Naquele evento, até hoje, não sabem quanto que choveu. Ninguém tem essa informação. Foi uma coisa extremamente, uma anomalia que até hoje não foi conseguida, não foi mensurada para tentar identificar. São fatos consumados, são eventos envolvendo perdas materiais e vidas. Embaixo da caixa, está dando microfonia. Está embaixo dela, você está dando. Talvez vem para cá. Isso, vem para cá. Melhor aqui. Tá? O conceito de desastre natural, né, o resultado de impacto de um fenômeno natural extremo intenso sobre um sistema social que causa sérios danos e prejuízos que exceda a capacidade de afetados em conviver com o impacto. Né? Então nós temos aqui um fenômeno natural, uma população vulnerável e o desastre ou induzido. Isso aí, induzido seria em termos quando tem a participação do homem, isso aí. Tá? Suscetibilidade, né? Que indica a potencialidade de ocorrência de um processo natural. Isso é, aqui está tendo um exemplozinho em função parecido com aquele da foto, né? Isso aqui é uma planície de inundação. É a zona mais provável em termos de ter alagamento e inundação, certo? Tendo uma bacia, isso aqui é uma planície de inundação, o cara construir, fazer um conjunto habitacional numa região baixa dessa, é sabido que algum dia pode ter um dissabor de termos alagamentos e inundações aqui. Assim como a ocupação de algum trecho daqui da serra também poderá ter a mesma situação. Uma definição de perigo, né, que é uma condição fenômeno com potencial para causar alguma consequência desagradável. Você tem uma lasca de rocha aqui, que já se soltou, ela está apoiada no maciço rochoso. Você tem uma superfície aqui, que é um talude, e uma residência. Isso aí, está ali quietinho, né? Mas é o perigo. A vulnerabilidade, tanto que nós estamos falando, até inclusive é o tema, né, da nosso seminário. O aumento da vulnerabilidade é em função do próprio tipo de construção que as residências são construídas, né? Sendo que tem maior resistência, a alvenaria, o misto e a madeira. Então, o aumento da vulnerabilidade vai de melhor construção para de pior condição. Em termos de riscos ambientais, né, tem uma classificação, temos riscos tecnológicos, riscos sociais, mas o que nos interessa, temos os riscos naturais, os riscos físicos, dentro deles desmembrados para riscos geológicos, hidrológicos, temos as enchentes, inundações e alguns riscos exógenos. Né? Aqui uma definição, algumas definições de risco, tá? Que é a probabilidade de ocorrência de algum dano a uma população, pessoas ou bens materiais. É a condição potencial de ocorrência de acidente, a possibilidade de ter consequências prejudiciais ou danosas em função de perigos naturais induzidos. Né? Quanto maior a vulnerabilidade, maior o risco. Relação entre perigo, vulnerabilidade, pressupondo sempre a perda.
Outra definição também é um perigo potencial para a vida humana e suas propriedades e meio ambiente. Né? Novamente citando, né? Quanto maior a vulnerabilidade, maior o risco. As áreas de risco, né? Uma definição, conceito, área possível de ser atingida por processos naturais ou induzidos que causam efeito adverso. Né? Você tem que ter uma residência no topo da colina, onde tem alguns matacões aqui isolados, onde já até ocorreu escorregamentos. Né? Para ele, não está afetando nada. Mas quem está abaixo da encosta, né? O que aconteceu? Né? O risco, começaram a fazer uma definição, até uma expressão matemática, né? Que é a probabilidade de obter consequências. Né? E a probabilidade de ocorrência de um desastre local em intervalo de tempo específico com características determinadas. A localização, dimensões, processos, materiais envolvidos, velocidade e trajetória, causando consequências a pessoas, bens. Isso está sendo um somatório daqueles conceitos anteriores que eu citei, né? Em função da vulnerabilidade, indicativo de fragilidade do nível, e do nível de resiliência dos elementos expostos, podendo ser modificado pelo gerenciamento existente ou passivo ser implantado. E futuramente tem uma definição mais matemática ainda, né? Onde apresenta termos que o risco tem a probabilidade, a ameaça, o perigo, a consequência, a vulnerabilidade vezes o gerenciamento. Isso é, matematicamente, temos o risco é inversamente proporcional ao gerenciamento. Se você aumenta o seu grau de gerenciamento, como consequência, você minimiza o seu risco. Né? Então, a definição na escrita, assim, sendo uma função matemática, representa a probabilidade de ocorrer um fenômeno físico ou perigo em local ou intervalo de tempo específico, com características determinadas, causando as consequências, pessoas, bens, meio ambiente, em função da vulnerabilidade, os elementos expostos podem ser modificados pelo grau de gerenciamento. Uma classificação, aqui tem uma tabela de classificação de risco, segundo, modificado, né, em função do Ministério das Cidades e o IPT de São Paulo, tá? Onde temos R1, R2, R3, R4. O R1 temos condicionantes geológicos geotécnicos predisponentes, um tipo de inclinação, um tipo de terreno, nível de intervenção no setor, são de baixa ou nenhuma potencialidade. O R2 ele faz o mesmo tipo de análise, onde ele identifica onde temos média potencialidade. O R3, os condicionantes dos itens a serem identificados tornam-se mais perceptíveis, tendo considerado com uma alta potencialidade e perfeitamente possível de ocorrer um evento. E o muito alto, onde todos os predisponentes aparecem e onde é categorizado como alta potencialidade no desenvolvimento de processos de deslizamentos ou solapamentos. Né? Desculpa estar correndo, mas o tempo está bem prensado para mim. Aqui é outra classificação mais enxuta, feita pela CPRM ou pela sociedade SBG. Tá? Isso é, o R1, o R2 novamente, continua a classificação com o R4, o R1 onde não há indícios de desenvolvimento de processos destrutivos em encostas, margens ou drenagem. Isso é, mantidas essas condições, não se espera ocorrência nenhuma de evento. O R2 observa a presença de alguma evidência de estabilidade, porém incipiente. Mantidas as condições existentes, é reduzida a possibilidade. O R3 observa-se a presença significativa, evidência de estabilidade, trinca no solo, degrau de abatimento. Isso vou mostrar à frente, né? E mantidas as condições, é perfeitamente possível a ocorrência de eventos destrutivos durante o episódio de chuvas intensas e prolongadas. E o R4 são as evidências, como trinca de solo, degrau de abatimento, de talude, trinca de moradias e muros de contenção, aves inclinadas, tudo, cicatrizes de escoamento, feições erosivas, principalmente próximas às moradias em relação a córregos também, né? São expressivos, estão presentes em grande número ou em uma magnitude elevada. Mantidas as condições, é muito provável a ocorrência de eventos destrutivos durante os episódios. Túlio, Oi.
você poderia somente assim comentar, até uma dúvida frequente aqui na região. Pode voltar ao slide anterior, por favor? Então, por exemplo, desses aí, de R1 até R4, qual dessas opções cabe monitoramento? Qual dessas opções já demandaria uma retirada? Você poderia só comentar isso aí? Voltou muito. Obrigado, Tatúlio. Talvez porque você esteja muito longe do sensor, voltou? Só para a gente ter uma ideia, olha, esse aqui pode somente avisar, pedir a pessoa para acompanhar. R4 já tira. Pode comentar para a gente direitinho essa parte aí, por favor? R4. O R4 já, até mesmo o R4 tem uma dessas evidências todas, né? Às vezes, algumas situações faz até monitoramento. Existe uma instrumentação que pode ser feita, tudo. Então o R4 você, em função do monitoramento, que às vezes o evento aconteceu, no caso remanescente, que a gente sempre fala, cara, remanescente. O remanescente a gente usa o quê? O evento aconteceu, tá? Parou, e a gente acompanha. Se dentro de um X tempo não houve mais nenhuma, sai do remanescente, vira risco. O risco continua. Ele não é mais remanescente, né? Que passa um período de tempo, aconteceu, não houve mais nenhum, não houve progressão, né? Então, continua risco. O talude escorregou, está lá quietinho, afetou uma casa, às vezes afetou a casa, tá lá. Aí, em caso de monitoramento, continua de risco, uma próxima chuva, talvez na intensidade igual àquela que aconteceu no evento, vai acionar novamente o fenômeno. Então aquilo já seria para tirar mesmo uma situação dessa. E o R3, que seria talvez, está tendo as condições, fazer monitoramento também. Também. Mais no caso. Você continua acompanhando melhor o talude, a encosta, né? O talude define depois. Em função de monitoramento, não tem jeito, né? Aconteceu, deixou largado. Aconteceu, tem que ter algum tipo de monitoramento, ou por fotografia, por levantamento de drone, de tanto tempo fazer, tem que ter um acompanhamento, não tem jeito. É a melhor ferramenta, né, de prevenção. Que em termos de percepção de risco, o que nós vemos muito, principalmente nas áreas mais carentes, de ocupação desordenada, o seu fulano faz a casinha dele aqui, o seu José tem a outra casinha dele aqui, sempre corre um materialzinho aqui e ninguém acha que é normal cair aquele barrinho, sempre cai, até dia seco, sem ser dia de chuva, sem ser. Então a questão, como o outro, né, que joga lixo na encosta, o cara constrói e tem uma árvore lá na ponta, ele fala, a árvore está ali, já está há 30 anos, não aconteceu nada. Mas o efeito do peso da árvore, ele tem um efeito alavanca. Principalmente se tiver uma estrutura com rocha aqui, as raízes da rocha, as raízes da árvore vão penetrando dentro das fissuras e vai forçando até talvez ter um deslocamento, né? E o outro que tem um barranquinho aqui, o telhado está aqui, na porta de casa, e acha isso normal, né? Só que eu acho que a grande questão de prevenção, até a Sônia comentou aqui, é a questão da percepção das coisas. Todo mundo tem noção, ser educado. O Japão, em função de diversos acidentes, desastres que aconteceram, em função de terremotos, começou um processo de educação para todos. É criança, você trabalha em um lugar, todo dia você passa num trecho de uma rua que tem um barranco. E as pessoas observaram alguma coisa diferente, comunicar ao poder público. Na comunidade lá, o cara está fazendo um corte de encosta. Não é ser dedo duro, não. É a questão que aquilo que ele está fazendo, ele fez aquele corte, pode um dia gerar um problema. É questão de consciência de todos aqui. De todos. Você não sabe se aquela casa que caiu com um barranco aqui vai atingir ainda uma outra. Talvez não atinja só ele. Aquela pessoa que fez o corte no talude, né? É uma questão de, eu acho que é cultural, a gente já está na hora de ter isso.
Já está na hora de ter essa questão, todo mundo ficar envolvido, não é só o poder público não, o pessoal da localidade também. Aqui uma classificação, principalmente em termos de classificação dos movimentos de massa, né? Tem movimento de massa, quedas e tombamentos, deslizamentos, corridas de massa, subsidências e colapso. Subsidência quando tem um afundamento, tá? Afundamento. Em termos de erosão, no caso que interessa para nós, erosão continental, tá? Então, ela pode ser laminar, ravinas, bossorocas ou vossorocas, tem duas formas de se escrever, tá? Bossorocas são aquelas fendas enormes que tem mais de 100 metros, engolindo aí tudo, principalmente algumas áreas urbanas e principalmente na área rural, tá? E em termos de os tombamentos, né, temos de blocos, lascas, matacões, lajes, os deslizamentos de solo ou rocha, corrida de massa, temos solo, lama ou rocha, detritos. Aqui entra ainda uma classificação, dentro de escorregamentos, existe ainda uma classificação, eu não vou entrar muito em detalhe disso, porque o foco nosso, né, é explicar toda a questão geotécnica do evento, né? Temos os rastejos, os escorregamentos, né? Onde o rastejo temos vários planos de deslocamento internos e a velocidade, o que caracteriza, né, que é o CRIP, né, o rastejo, é a velocidade muito baixa, é centímetros por ano. Nós temos escorregamentos que são planos, no deslocamento, e velocidades médias, pode ser metros por hora e altas. As quedas, sem planos de deslocamento, movimento tipo de queda livre ou plano inclinado. E os fluxos são extremamente, muita superfície de deslocamento, movimento semelhante a um líquido viscoso. E as velocidades são médias e altas. O que é uma velocidade alta? Pode ser de 3 metros por segundo. É considerado uma velocidade muito alta. Tá? É um conceito em termos de um termo que é muito utilizado na defesa civil, os engenheiros, a questão do talude, que é uma superfície natural inclinada, unindo outras duas com diferentes potenciais gravitacionais, né? Você tem um topinho, você tem uma superfície, que é o talude natural, que tem essa diferença de potencial. É um termo muito usado nos relatórios do pessoal da defesa civil e de engenharia. Tá? Temos os taludes natural, de corte e artificial. Nós temos aqui um talude natural, que é azulzinho. Você tem um talude que tem essa superfície aqui, o talude natural, ele foi cortado, que é chamado de talude de corte. Você tem a berma, você tem o talude, a berma, e o talude artificial, que é feito com aterro. Ele pegou o material que cortou aqui e jogou para baixo, tá? E acertou aqui, fez uma berma, fez outro talude. Então, os escorregamentos, né? Quais as principais causas? Temos lançamento e concentração de águas pluviais, lançamento de águas servidas, que são as águas, principalmente de lavagem de roupa, banho, de torneira, né? de banheiro ou de cozinha, né? Vazamento na rede de abastecimento, as fossas sanitárias também, declividade de altura excessiva de cortes, execução inadequada de aterros, deposição de lixo e remoção indiscriminada na cobertura. Tá? Aqui é um esquema, mais ou menos, o que seria o efeito da chuva. Você tem um talude, você tem uma canaleta aqui, só que ela foi mal dimensionada ou está totalmente obstruída. Então o que acontece? A água extravasa, começa a saturar toda essa região. Aí, juntando com a água servida, que não é coletada, você também está fazendo uma saturação desse meio. Até chegar a um ponto onde temos a poropressão, é uma pressão negativa, que alivia o contato de grão a grão do solo e provoca o seu rompimento, gerando deslizamento aqui. Mesma situação, só que no caso temos aqui os vazamentos da rede de abastecimento, que podem ocorrer também. E acontece, algumas vezes eu já vi questão, o pessoal faz gato da rede d'água, a rede é mal feita, né? E sempre saturando
sempre saturando. Você passa no lugar dia e noite, está lá saturando. Está aquela gotinha lá molhando. Isso provoca, em função da inclinação do terreno, a saturação, você começa a observar trincas na superfície, tá? A parte aqui também, a saturação também, outra resistência que acontece, você gera todas essas zonas saturadas, onde vai propiciar o dia que vier uma chuva mais intensa, vai todo mundo pro brejo. Questão de fossa, também. Sistemas de fossa que são feitos em diversos pontos da encosta, mesmo processo, tá? Mesmo processo. Aqui já tem um aterro, né, que foi feito aqui, ele começa a saturar, o outro já está rompido, a casinha dele já começou a movimentar aqui, tá? A surgência, né, vai saturando e começa a minar, ó, chegar a surgência. Escorregamento por lixo. Você tem fizeram um platô, onde construíram um condomínio ou conjunto habitacional, e isso aqui pode ser lixo ou material de construção também. Tá? O pessoal muito pega o entulho de obra e vai jogando na encosta, até um dia escorregar e atingir as outras residências. Né? Então, são exemplos, eu quis botar mais exemplos que mais corriqueiros de acontecer em todas as cidades do Brasil. Não é exclusividade da cidade A, B ou C. Isso tudo ocorre em quase todas as cidades do Rio de Janeiro, do Brasil, né? Principalmente quando tem uma questão morfológica aí, em termos de morros. Né? Escorregamentos em corte e aterros. Né? Tem uma situação que um aterro foi mal dimensionado. Tá? O material não resiste a um corte. O solo, cada solo tem uma propriedade. E existe um parâmetro chamado de ângulo de atrito interno. Desculpa falar nessa parte mais de engenharia, mas os solos aguentam até de 33 a 35 graus o ângulo interno do solo. E às vezes a gente vê, uma parte das vezes vemos cortes em barranco com 90 graus. Não vai aguentar, vai cair. Aí o cara, não, joga um 45 graus. Tudo bem, o 45 vai chegar, só que você tem que estar associado com outras medidas em conjunto. Vamos acompanhar aqui, vamos dar para ver. Né? Aqui no caso é um aterro. O cara cortou o terreno em algum lugar, jogou um material aqui, deu uma planada e deixou. Só que com o tempo, se a compactação não for muito bem feita, você chegar numa resistência do solo muito bem feita, que isso é feito, é controlado, não é só jogar e passar o caminhão em cima, não. Você tem que fazer um controle de umidade aqui para poder saber que aquela umidade do solo está dando a resistência que você quer, em função até da carga que você está colocando aqui, da casinha. Só que às vezes não é feito, o cara aproveita, ele tem um terreninho no declive, sabe que o amigo dele está cortando um terreno lá não sei aonde, pega o material, traz, joga aqui, dá uma molhadinha, passa o caminhão em cima e acha que está pronto para fazer a casa. E não é bem assim, né? Com o tempo, isso aqui, o aterro, ó, vai começar a aparecer as trincas, né? As águas, se não tiverem bem apertado, vão acelerar o processo. Você começa a ter a movimentação dele aqui, tem da ruptura, que chama de superfície de ruptura. Tá? Assim, como eu falei já antes, em função da inclinação excessiva, né? O solo não aguenta, tá? Não aguentando, ultrapassa o ângulo de atrito interno do solo, a resistência dele diminui e ocorre. Você deve ter aparecido uma trincazinha aqui antes de acontecer esse evento. Tá? E escorregamento em função do solo, da tirada de vegetação. Criou-se, né, que onde é área com vegetação não ocorre escorregamento. Eu acho que principalmente depois das chuvas de Petrópolis em 2022 e também de São Sebastião, foi início de 2023, até eu falei para o Jaime
que o engenheiro Defesa Civil de São Fidélis, falei, Jaime, acabaram-se as curvas de recorrência de chuva, que eram utilizadas muito lá atrás para saber qual a chuva maior que teve, que era 40 milímetros, 50 milímetros, 60 milímetros. Hoje nós temos chuva de 230, 250, 600 milímetros que aconteceu em São Sebastião. Até eu falei, Jaime, acabou aquilo, as obras têm que ser feitas com isso, aguentar 250 em uma hora, 250 milímetros em uma hora, pelo menos, que é a realidade que nós estamos tendo agora. Então não adianta usar referências antigas para as novas obras hoje de drenagem no nosso país, principalmente aqui na região sudeste, né? Então, lá em Petrópolis, no advento de 2022, o escorregamento do Morro da Oficina começou numa área revegetada, totalmente natural. Totalmente natural. O escorregamento começou, saiu o solo por cima da rocha, começou a pegar a escada e fez um evento avalanche. Então, foi numa área extremamente revegetada, era vegetação natural que aconteceu o evento. Tudo em função do índice pluviométrico que atingiu aquela área. No caso, eu vou mostrar aqui o rastejo, né, que eu falei, que é um tipo de escorregamento, né, onde temos os principais elementos, né, para serem identificados. É um processo lento, como eu falei, né, pode chegar a centímetro no ano, mas as características dele, você começa a ver as cercas adernadas ou partidas, postes inclinados, árvores que começam a subir, começam a ficar envergadas, as trincas no solo. Aqui no caso não tem uma estrada, mas geralmente se passa uma estrada aqui embaixo, começa a ter deformação na estrada, no piso, no pavimento asfáltico, ao ponto que as faixas daqui, você começa a ver que as faixas não estão mais retas, ela começa a fazer curva. Então é indício que toda a área ali está em movimentação. Tá? Novamente, a característica em termos do rastejo, né, que temos, aparecem as trincas, pequenas trincas no solo, a massa toda identificada aqui, surgências na base do talude, tá? Que o lençol freático está passando aqui. Em outra situação, mesma coisa, aqui mais incisivo a questão das árvores. Nas residências, começa a ter, as portas não começam a fechar, as janelas não conseguem fechar mais direito, começa a ter, você tem que dar jeitinho na porta e na janela para você conseguir fechar. Porque isso aqui está tudo movimentando, está tirando tudo no nível. Tá? Aqui o exemplo em termos de rastejo, as cercas ficam desse jeito, inclinados. Degrau de abatimento, onde você começa a observar. Tá? Aí entramos aqui nos condicionantes naturais e os antrópicos, né? Um resumo. O estudo de movimentos de massa considera as variáveis. Temos climática, geológica, antrópica, geotécnica, pedológica e geomorfológica. Os naturais, entra características dos solos e rochas, né, que até citei anteriormente, a questão do ângulo de atrito interno do solo, né, o relevo, a declividade e a inclinação, são coisas diferentes, né? Às vezes tem gente que mistura o que é declividade e o que é inclinação. Declividade é a relação da vertical com a horizontal, dado em percentual. Tá? E inclinação puramente em graus mesmo. Tá? A vegetação, o clima, a intensidade das chuvas e o nível d'água. E os condicionantes antrópicos, né? Quando o homem entra na história, né? Aqui nós temos os cortes aterros inadequados, o desmatamento, o lançamento de água civil da superfície, as fossas sanitárias de vazamento, o lixo, o entulho, cultivo inadequado de bananeiras, por exemplo. Por que bananeira? Porque ela é muito superficial e a umidade fica muito alta, né? E a ausência de drenagens, né? Os deflagradores, né? E potencializador, novamente, voltando à questão antrópica, né? O carregamento do talúdio da crista, suas edificações, lançamento de entulho. Eu estou frisando muito nessa parte, que é aquilo que a gente vê mais característico nas áreas de escorregamento, em áreas urbanas, tá? A intervenção do homem na área. Sério. Novamente, água encharcando o talúdio por chuvas, vazamento, rede de fossa, descarregamento do peito do talúdio. O que é descarregamento do talúdio? Certo.
aquele corte do talude. O cara quer construir a casa dele, quer aproveitar o máximo o terreno. Ele vai lá, estica a trena lá, tem que entrar 3 metros, ele corta aquilo ali. Então você está tirando a base da tua encosta e está favorecendo a sua movimentação, né? As pressões laterais, que é dada pelas águas que estão preenchendo as fissuras, presença de materiais expansivos, alguns tipos de argilas. Você tem argilas de alta atividade e baixa atividade. As argilas de alta atividade, principalmente o grupo da montemorillonita, ela consegue ter, na presença de água, aumentar o volume em 10.000 vezes. Então, com a utilização de algumas argilas que você usa, você está tendo um solo, na presença de água, você está acelerando mais ainda o evento. Tá? Assim como, né, às vezes, utilizar materiais na utilização do concreto também pode trazer situações dessas para rompimento da tua obra. Tá? Nem sempre identificar os indícios de escorregamentos, como eu falei, trincas, rachaduras nas paredes de pisos e edificações, trincas no terreno, principalmente na parte superior dos taludes e barrancos, blocos ou lascas de rocha soltos e instáveis, muros embargados ou trincados, né? Rebaixamento de piso e edificação, trincas no terreno com formação de degrau de abatimento, até mostrei foto, inclinação de árvores, surgência na base do talude, do barranco, afundamento das formações do leito. Estou batendo muito nessa daí, que são os indicativos aí para qualquer movimentação em áreas propícias a escorregamentos. Né? Temos aí residência com as trincas horizontais, trincas já fazendo aqui um ângulo de cisalhamento aqui. As trincas nos taludes, está paralela à obra aqui, né? Paralela à frente do talude. Embarrigamento, né? Isso aqui até cisalhou aqui na ponta. Tá? Degrau de abatimento ao longo de rodovias. As inclinações de árvores. Parece uma coisa normal, mas o negócio está complicado aqui. Um belo indicativo. As minas d'água na base. Isso aqui é um maciço rochoso que foi cortado. Isso aqui foi cortado com um fio diamantado. Onde tem uma junta horizontal, que a gente chama de junta de alívio, tá? A água está percolando direto pelo maciço. Áreas de cultivo, áreas de bananeiras, né, onde é extremamente saturada, a umidade fica e propicia a movimentação. E entra novamente aquela tabelinha do risco. Risco 1, até o risco 4. Aqui eu discordo um pouquinho, quando fala sem risco. Não existe, tudo bem, por mais todos os indicativos, estou dando que não vai ter nada. Tá bom, tô vendo. Tá chegando. Não existe risco zero. Não existe. Você pode botar você pode fazer uma cortina atirantada no lugar. Tudo bem, quem diz que não vai dar 700 milímetros ali? Você minimiza o risco, sim. Para aquela situação que estava o talude, onde são identificados todos os parâmetros do solo, da encosta, onde você define um elemento chamado fator de segurança, que a obra tem. Você, no fator de segurança, tem as forças que estão atuando, dividida pela força que está segurando. Grosseiramente é isso. E você define isso. Então, quando um fator de segurança é 1, que o negócio está na iminência de ele cisalhar, ele descer, desbarrancar. Então, numa chuva, uma área que tudo bem, sempre deu historicamente por 40 anos, sei lá, aquilo que eu falei, vou fazer com uma chuva de 200 milímetros, 250, vai aguentar, tá bom, tá sem risco. Agora, se der 600, aí fica difícil, né? Como é que você vai definir isso para fazer uma previsão de um lugar que mal deu 200, deu 250 há um ano atrás, dá 600, comprar. Então, eu não me atrevo a falar que não tem risco assim numa situação. Tem que estar muito, sei lá, 100% das coisas, mais a 110%. Eu fico meio receoso esse sem risco, né? O resto aqui, ó, monitoramento com intervenção, que eu estava falando para você, monitoramento,
Intervenção imediata, como falando do risco da R4. Né? Aí, pô, temos aí mostrando aí um risco baixo, uma coisa que vai ter um movimento, um risco altíssimo, um talude verticalizado, um médio, um talude mais alto. Aqui você está com um talude aqui que deve ter 1,20 m aqui. Você está com um talude aqui que você está com mais de 3 metros de altura, né? Pé direito aqui da casa, um pouco mais de 3 metros, né? Um telhado aqui. E um risco muito alto, né? A construção que você tem um porte, a carga que está aqui na extremidade do talude, já teve escorregamento aqui, né? É um escorregamento tipo rotacional, forma cunha, tá? Um solo extremamente homogêneo, a característica dos escorregamentos rotacionais, tá? Medidas estruturais e medidas não estruturais, aqui é que eu estava falando, né? As intervenções estruturais, né, são as obras de contenção, a proteção de superfície, obras de drenagem urbana, requalificação urbanística e realocação de moradias, sistema de alerta e monitoramento. E intervenções não estruturais, temos capacitação, educação e conscientização, aquilo que eu estava falando lá atrás, né? Tá? As parcerias com instituições de ensino, conhecimento do meio físico, sinalização, planejamento, realização de exercícios simulados e planejamento urbano. Eu acho que isso aqui pega o planejamento o planejamento em geral e o planejamento urbano. Eu acho que isso já ajuda muito na prevenção, extremamente. Aqui em termos de intervenções, né? Isso aqui é um muro de gabião que foi construído na Praia de Cambuinhas, em Niterói. Tá? É um muro de peso, ele não fica no prumo certinho, porque a função dele é jogar a gravidade, o peso dele para dentro daqui do talude, né? Ele é levemente inclinado, né? É um muro de peso, tá? Isso aqui é um muro de gabião associado em conjunto lateralmente, ele protegeu aqui, que a resistência era maior do que esse lado aqui, essa questão, que aqui é um muro de concreto com tirante. Isso aqui localiza na estrada RJ 142, que liga Casimiro de Abreu para Lumiar. Aqui um concreto armado, tá? Novamente a armação dele, tem ferragem, concreto, tudo. Inclinação, que ele usa o peso dele, que é um tipo de muro de peso também para proteger o talude. Isso aqui é uma cortina atilantada construída na BR-101, no distrito de Casimiro de Abreu, Professor Souza, tá? Uma cortina aí que tem quase 80 metros, quase 100 metros, né? Para segurar todo esse talude aí. Não foi baratinho isso, não. Novamente na RJ 142, a mistura de duas medidas de contenção, é o concreto projetado, tem uma canaleta de drenagem e o muro de gabião. Então o muro de gabião serve aqui como muro de peso, o concreto projetado para diminuir todo o processo erosivo. E com a coleta de água aqui, para não deixar a água infiltrar, sendo escoada superficialmente. Novamente na RJ 142, né? Aqui é uma integração onde temos solo grampeado, uma manta, tal, solo grampeado e a cortina atirantada aqui. Tá? Tem toda a drenagem, aqui coleta o material, aqui a pontinha dela aqui, para descer toda na base aqui do talude e escoar. Isso aqui foi grampeado num maciço rochoso. As descontinuidades, né, para os engenheiros aqui, tem a extremidade de descontinuidades, tem 1, 2, 3, tem mais ou menos 4 famílias de descontinuidades aqui dentro desse maciço rochoso, onde cada pontinha dessa aqui é um grão para segurar. Tá? A mistura aqui de cortina atirantada na base da linha ferro, o talude, um retaludamento, e a parte de drenagem. Tá? A execução do concreto projetado, onde temos a conformação da encosta, a tela metálica e o jateamento do material. A mistura de concreto projetado e retaludamento. Tá? Novamente, concreto projetado, retaludamento, drenagem profunda, com os barbacães aqui na base, tá? Com todo o escoamento. Solo grampeado, tá? Manta. E um resumo aí, tentando mostrar que a crise econômica, né? E social, você tem que ter uma solução a longo prazo. Uma política, a necessidade de uma política habitacional, né? Para baixa renda.
a ineficácia do sistema de controle de uso e ocupação de solo, a ausência disso. É necessária uma legislação adequada para áreas suscetíveis aos riscos mencionados e licença de apoio técnico para populações e a cultura do morar plano, isso é, sempre cortar o talude e fazer planinho, sempre cortar em todo lugar para fazer, então, independente do local onde você está querendo ocupar. Temos os diagnósticos e soluções, né? A definição das áreas de risco, certo? Planejamento urbano, como citei, uso, ocupação física, avaliação do impacto ambiental, recuperação de áreas degradadas e as mudanças globais, né? Isso é ordenar o território para minimizar esse risco geológico e aumentar capacitações, né? Agora, o grande problema é isso aqui, né? O agente humano, grande problema. Tentar conscientizar. Aqui eu aproveitei um ciclo de gestão da própria Defesa Civil, onde a prevenção e mitigação, que eu botei como a prevenção seriam essas situações de planejamento urbano. Extremamente, não tem jeito. Os municípios têm um plano diretor. Eles têm que atualizar, não me lembro na lei, eu acho que é de 10 em 10 anos, que tem que, né, promotor? 10 em 10 anos eu acho que tem que fazer a revisão, né, dos planos diretores. Tem uma lei do uso do solo, para saber para onde o município vai crescer, como vai crescer. Não tem jeito, não tem. Se não querem ter dor de cabeça, tem que se apegar a isso. Tem que ter fiscalização na parte da obra. Como a Sônia colocou aqui, o cara estava levantando a primeira fileira de tijolo, perguntava, pô, por quê? Como? Você tirou alguma coisa lá, prefeitura, alguma coisa? Algumas prefeituras têm uns planos de residência mais, uns projetinhos de residências, né? De casas mais baratas. Eu acho que todas as prefeituras têm que ter alguma coisa disso para orientar o cara a construir a sua residência e avaliar se pode ou não pode. Não tem jeito. Para entrar na parte para prevenção, e a mitigação seria algumas intervenções, como falei, né, em termos de estruturais. Algumas sim são válidas, né? Você não tem como meter uma cortina atirantada, aquela de 100 metros, para você proteger 4, 5 casas. Não tem como. É mais fácil você retirar as casas, arranjar um local decente para o pessoal morar e fazer uma intervenção e definir como aquela área de preservação permanente. Acabou. Entende? Temos toda a parte de preparação antes de algum evento, né? Claro, como são os planos de contingência dos municípios. Caso ocorra um desastre, a resposta integrada com as prioridades estratégicas, ações de socorro, assistência humanitária, e assim vai. E a recuperação do local, restauração do cenário destruído e continuidade das operações. Novamente eu vou bater na tecla aqui. Eliminar, reduzir risco, agindo com o processo, agindo sobre a consequência, evitar a formação de áreas de risco, controle efetivo do uso do solo. E conviver com os problemas, temos planos preventivos de defesa civil ou a questão também de algumas obras de intervenção. Essa fotografia aí é de um mapinha feito em 1992 por 2 estudantes de geologia da UFRJ. Isso aqui foi trabalho de conclusão de curso. Antigamente não tinha AutoCAD, tinha que desenhar à mão. Aliás, folha, esqueci até o nome que fala, folha, não sei das quantas, esqueci o nome dele. A gente fazia cópia e pintava. E foi isso aqui na área do Morro da Oficina, lá em Petrópolis. Aí aqui é um mapa de declividade, onde essa área toda em vermelho aqui, são áreas que jamais poderiam ser ocupadas. Eu fiz parte desse grupo, desses 2 estudantes. Eu fiz esse trabalho em 1992. Quando eu fui a Petrópolis, um dia depois, vi que essa área toda, o escorregamento foi todo isso daqui, para cá. De uma área que 30 anos atrás eu falei que não era, eu e o amigo falamos que não era para ocupar. É muito triste. Muito triste. Isso aqui foi levado na época para a prefeitura, meus professores levaram esse trabalho lá para a prefeitura de Petrópolis, chegaram a apresentar alguma coisa para lá para tentar ser feita alguma coisa. Só fizeram alguma coisa aqui, em 91, 92.
Com as chuvas de 88, fizeram algumas intervenções aqui, veio dinheiro do Banco Interamericano. Então é muito triste isso aí. Com isso aqui, é sabedor que com fazer um planejamento, um trabalho preventivo, você pode evitar. Mas aí depende do ser humano, né? Não tem como. Muito obrigado. Esse aqui é meu contato, qualquer coisa. Presidente da DRM. A comissão organizadora agradece a palestra do ilustríssimo doutor Túlio, diretor de Geologia do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro. Nesse instante, como forma de agradecimento, convidamos o senhor Major Bombeiro Militar Guilherme Lourenço para entregar o certificado de palestrante.